A paz do Senhor a todos. Venho abençoar a tua vida com a palavra do Senhor. Que você possa abrir o seu coração e ouvir o que o Senhor tem para a tua vida. A palavra de hoje está com o tema: a morte será destruída. E a leitura de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 26, que diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Amados, por que pensamos que se o corpo não for curado, Deus não está por perto? A cura é a única maneira de Deus de mostrar sua presença? Às vezes achamos que sim. Mas a presença da morte neste mundo não quer dizer que Deus não esteja conosco. Muito ao contrário. Dê uma olhada no que diz o Senhor, no livro de Oséias, capítulo 13 e 14. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu o resgatarei das mortes. Onde estão a morte as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? O que o Senhor fará, amados, com a morte? Ele a destruirá. A morte física não é, portanto, algo a ser temido. Ela não se coloca no caminho do Senhor. Jesus não ressuscitou dos mortos em favor dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos em favor dos vivos. A morte não é o ponto final. Na verdade, ela nem subsistirá. Um dia será totalmente destruída e deixará de existir. Convido você para orarmos juntos neste momento. Senhor, que conforto saber, embora o corpo venha a morrer, um dia tu o ressuscitarás, e contigo viverei para sempre na morada que me reservaste. Pois essa foi a tua promessa. Creio em ti, por isso descanso naquilo que me revelaste. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7 ao 9, e Lucas 3:38 diz que Deus deu a Adão e Eva uma tarefa muito importante, que era encher a terra e sujeitá-la. Bom, amados, Adão e Eva, eles eram perfeitos e moravam no paraíso, e eles não tinham pecados. Quanto tempo eles teriam de viver para terminar essa tarefa? Eles não precisavam viver para sempre, mas para continuar cuidando e tendo uma sujeição a toda criatura vivente que se move na terra, eles precisariam viver para sempre. Adão e Eva poderiam ter realizado essa alegre tarefa por toda a sua eternidade. Mas por que as coisas são tão diferentes hoje? Porque existem tantos inimigos que podem tirar nossa felicidade, sendo a morte o pior deles. Como Deus faria destruir esses inimigos? Apesar de Adão, amados, e Eva terem sido criados para viver para sempre, eles não eram imortais. Para continuarem vivos, eles precisavam respirar, dormir, comer e beber. Mas além dessas coisas, eles precisavam de algo muito mais importante, que era ter uma amizade com Deus, a fonte da vida. Eles poderiam ter uma vida felizes para sempre, apenas se deixasse que Deus os orientasse. E antes mesmo de Deus ter criado Eva, ele disse claramente a Adão: de toda a árvore do jardim podes comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não deves comer dela, porque no dia em que delas comeres, positivamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A árvore do conhecimento do bem e do mal mostrava que Deus tinha o direito de decidir o que era bom e o que era mal. E Adão ele já tinha essa ideia, porque ele havia sido criado à imagem de Deus e tinha uma consciência. A árvore lembrava Adão e Eva que eles sempre precisavam da orientação de Deus. Comer do fruto desta árvore era como se ele estivesse dizendo para Deus: agora, amados, como é que a morte passou a fazer parte da família humana?
Vamos lá. Gênesis 3, 1 ao 3. Adão contou a Eva a ordem que Deus tinha dado. Eva conhecia muito bem a ordem, pois ela repetiu, quase palavras por palavras. Ela fez isso quando uma serpente falou com ela. Quem estava por trás da serpente era Satanás, que tinha desenvolvido o desejo de ter poder e independência. Satanás disse a Eva que Deus era mentiroso e que mesmo que ela desobedecesse a Deus, não morreria. Disse que em vez disso, ela seria como Deus. E Eva acreditou nele e comeu o fruto, mostrando assim que queria ser independente de Deus. Depois ela falou para Adão fazer a mesma coisa. Mas o que Satanás tinha falado para Eva era mentira. Mesmo assim, Adão escutou Eva. Talvez parecesse que o conselho que a serpente deu fosse bom. Mas Satanás, que estava por trás, era um inimigo cruel e ele sabia muito bem que as consequências de uma mentira seriam muito ruins. Deus tinha dado a Adão e Eva vida e todas as coisas boas que eles tinham. Mesmo assim, eles se rebelaram contra Deus. E é claro que Deus sabia de tudo que eles tinham feito. Mas ele tinha deixado que Adão, Eva e Satanás mostrassem o que sentiam por ele. Como um pai, com certeza ele ficou magoado com o que eles fizeram. Então, agindo como um juiz, ele fez o que tinha dito que faria. E sobre a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, Deus tinha dito a Adão: não, no dia em que delas comeres positivamente, morrerás. Talvez Adão tenha pensado que morreria antes do pôr do sol daquele dia. No entanto, mais tarde naquele mesmo dia, Deus falou com Adão e Eva. Como um juiz justo, primeiro ele ouviu as explicações deles. Depois, por causa do que tinha feito, Deus deu a eles a sentença. Adão e Eva foram condenados à morte. Mas Deus não os destruiu na mesma hora, pois se fizesse isso, o propósito dele com os seres humanos nunca cumpriria. Isaías 55 e 11. Apesar de as más consequências do pecado terem começado imediatamente, Deus permitiu que Adão e Eva vivessem tempo suficiente para terem filhos. E esses filhos poderiam se beneficiar de outras provisões que Deus faria. Para Deus, Adão e Eva morreram no dia em que pecaram. Como assim? Visto que Deus pode considerar 1000 anos como um dia, a morte deles aconteceu dentro de um dia. Será que os filhos de Adão e Eva seriam afetados pelo que seus pais fizeram? Sim. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 5 e o 12, que diz: por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. O apóstolo Paulo também disse, em Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Abel, um servo fiel de Deus, foi a primeira pessoa que morreu. Depois, os outros filhos e os netos de Adão ficaram velhos e morreram. Os humanos herdaram o pecado e a morte, 2 inimigos que não podem ser evitados. Apesar de não sabermos exatamente como o pecado e a morte foram passados fisicamente para os filhos de Adão, podemos ver os resultados disso. E faz sentido a Bíblia comparar o pecado e a morte a um envoltório ou manto que envolve todos os povos e que está sobre todas as nações. Isaías 25 e 7. Nenhum humano pode escapar do pecado e da morte. É por isso que a Bíblia diz que em Adão todos morrem. 1 Coríntios 15, 22.
Por isso Paulo fez a seguinte pergunta: quem me resgatará do corpo que é submetido a esta morte? E Romanos 7:24. Será que alguém poderia resgatar Paulo? Vamos ver aqui que sim, Deus poderia resgatar Paulo. A Bíblia diz em Isaías 25:8: Ele realmente tragará a morte para sempre. E o soberano Senhor Jeová certamente enxugará as lágrimas de todas as faces. Assim como um pai faz de tudo para acabar com a causa do sofrimento de seus filhos e enxugar as lágrimas, Deus ficará muito feliz de acabar de uma vez por todas com a morte que herdaram de Adão. E Jesus o ajudará a fazer isso. E 1 Coríntios 15:22 diz que em Cristo todos serão vivificados. O próprio Paulo também respondeu à sua pergunta: quem me resgatará? Dizendo: graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica claro que Deus não deixou de amar a humanidade quando Adão e Eva pecaram. E Jesus, que participou com Deus na criação de Adão e Eva, ainda ama os humanos. Mas como a família humana seria resgatada do pecado e da morte? E quando Adão pecou, Deus os condenou à morte. A consequência disso foi que todos herdaram a imperfeição e a morte. O texto de Romanos 5:18 explica que, por intermédio de uma só falha, resultou a condenação para o homem de toda sorte. O que Jeová poderia fazer para ajudar os humanos sem deixar de lado seus padrões de justiça? Jesus respondeu a essa pergunta. E quando diz que ele veio para dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Mateus 20:28. Por ter nascido na terra como um humano perfeito, Jesus podia pagar o resgate. De que modo esse resgate cumpriria os padrões de justiça de Deus? Antes de pecar, Adão tinha a possibilidade de viver para sempre. Jesus, como homem perfeito, também podia viver para sempre. E Jesus, motivado pelo profundo amor que tinha por Deus e pela descendência de Adão, sacrificou sua vida humana, que correspondia à vida que Adão havia perdido. Depois, Deus ressuscitou Jesus para viver no céu como Espírito. O sacrifício de Jesus cumpriu os padrões de justiça de Deus, porque uma vida perfeita foi dada em troca de outra vida perfeita. Jesus tornou possível que a descendência de Adão tivesse vida eterna. É por isso que Paulo chamou Jesus de último Adão. Agora Jesus é Espírito vivificante, ou seja, ele pode dar vida às pessoas. E muito em breve, o último Adão dará vida eterna aos descendentes de Adão, visto que a maioria dos descendentes de Adão já morreram. Eles precisavam ser ressuscitados, ou seja, ser trazidos de volta à vida na terra. Como os humanos ficaram livres da imperfeição, Deus estabeleceu um governo celestial para livrar os humanos da imperfeição. Por terem sido humanos imperfeitos, esses escolhidos poderiam entender o que é a imperfeição. Durante 1000 anos, Jesus e os 140.000 ajudaram os humanos a se tornarem perfeitos. No fim dos 1000 anos, os humanos obedientes estarão livres do pecado e da morte. Paulo explicou que assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um na sua própria categoria. Cristo, as primícias,
depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença, a seguir o fim, quando ele entregar o reino ao seu Pai, tendo reduzido a nada todo o governo e toda autoridade e poder, pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Que Deus te abençoe, que Ele derrame chuvas de bênçãos sem medida sobre a sua vida e te dê a paz.